Então, oi pessoal, a aula de hoje é sobre cinemática, tá? Então nós vamos falar do movimento do corpo. Esse movimento, ele pode ser um movimento retilíneo uniforme, pode ser uniforme variável, pode ser o circular. Para hoje a gente vai estudar o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, que é o movimento retilíneo uniforme variável. Tá? Mas para a gente começar esse conteúdo, a gente tem que saber três conceitos básicos. Primeiro, o que é movimento e o que é repouso, tá? Há uma confusão em relação a isso. Nesse momento, eu estou em movimento ou eu estou em repouso? Pode ser que dê a impressão que eu estou em movimento porque eu estou mexendo as mãos, tá? Mas sempre que eu falar em movimento ou repouso, tem que ser em relação a algo. Eu tenho que ter uma referência, tá? Então, nesse momento, eu estou em repouso em relação às mesas, em relação à porta. Mas eu estou em movimento em relação ao sol, por exemplo, porque a Terra está girando. Então, quando eu estou em movimento, quando a minha distância em relação a algo vai variar. E eu estou em repouso quando essa distância não muda. Então, por exemplo, se eu estou num ônibus, em relação ao motorista, eu estou em repouso, porque a minha distância em relação a ele, quando eu estou sentada, não muda. Mas em relação a uma pessoa que está ao lado de fora do ônibus, se o ônibus está em movimento, em relação àquela pessoa, eu também estou em movimento, tá? Segundo conceito é o conceito sobre trajetória. O que é a trajetória? Então, por exemplo, estou viajando de Belo Horizonte e vou até Ouro Preto, tá? Na minha estrada, eu tenho trechos com curva, então eu tenho uma trajetória, o meu caminho é curvilíneo e tenho trechos corretas. Então, essa trajetória eu chamo de trajetória retilínea. Eu estou andando em linha reta, tá? E a posição é o local que eu estou. Então, todas essas informações, uma se complementa com a outra. Então, não adianta eu chegar e falar assim, olha, o pneu do meu carro furou, vem me buscar que eu tô indo para Itabirito. Tô saindo de Belo Horizonte, tô indo para Itabirito. Isso não é uma informação. Por quê? Eu posso sair de Belo Horizonte, eu posso passar pela BR-356, eu posso passar por aqui, ó, pela BR-040, né? Então, todas elas eu vou chegar em Itabirito. Então, eu tenho que dar primeiro a minha posição. Eu estou na BR-356. Isso é uma informação. Depois, a BR-56 é muito grande. Em que ponto da BR eu estou? Ah, eu estou no quilômetro 30. Então, você sabe exatamente a posição que a pessoa está. Né? Eu estou em movimento ou eu estou em repouso? Né? Não adianta eu falar, eu estou na BR, estou dentro de um ônibus em movimento, porque a minha posição vai variar, vai modificar. Tá? Então, a minha posição, eu tenho que falar exatamente o local que eu estou. Então, se eu estou no quilômetro 57, eu represento a minha posição com um S e eu falo que eu estou na BR-356 no quilômetro 57. Então, a partir do momento que eu passo a estar com uma determinada velocidade, como que eu faço para calcular essa velocidade? Então, a velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela vai ser sempre constante, diferente de zero. Em compensação, a aceleração vai ser nula. Esse corpo não tem aceleração. Então, quando eu falo movimento retilíneo uniforme, eu estou em movimento, é em linha reta, e quem vai ser uniforme? A velocidade, porque ela vai ser sempre constante. Então, vamos pensar num carro. O carro está parado. Quando eu começo a movimentar esse carro, eu tenho que pisar no acelerador. A partir do momento que eu estou pisando no acelerador, a aceleração vai modificar, a velocidade também muda. Mas quando eu estou numa estrada em linha reta, essa velocidade pode ser constante, eu não necessariamente tenho que pisar no acelerador, eu consigo manter ali sem ter muitas forças atuando sobre ele, tá? Como que eu faço para calcular essa velocidade? Velocidade a gente usa muito no dia a dia, né? Geralmente fala, eu tenho que andar no máximo a 30 km por hora. Então,
estou falando de velocidade, ó, estou falando quilômetros, o espaço que eu estou percorrendo, por hora, dividido pelo tempo que eu gasto para andar de um ponto até o outro, tá? Então, esse ΔS, eu estou representando a posição. O ΔT, eu estou representando o tempo. Professora, mas esse delta aqui do lado? Esse delta aqui, ele representa a variação. Então, quando eu falo ΔS, variação da posição, variação do espaço. ΔT, variação do tempo. Para quem não lembra, ΔS ou variação, eu calculo sempre usando a minha posição final menos a posição inicial. Então, se eu saio de Itabirito e vou para Ouro Preto, tá? Eu tô saindo de Itabirito, quilômetro 57, e tô indo para Ouro Preto, nessa reta, é representado pelo quilômetro 97. Quem vai ser o ΔS? Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Eu saio de Itabirito e chego a Ouro Preto. Então, o final 97 menos o inicial, que é 57. Então, eu vou percorrer 40 quilômetros. Então, esse aí é o meu ΔS, tá? O ΔT é a mesma ideia. É o tempo final menos o tempo inicial, tá? Em geral, quando a gente começa a marcar, a gente marca do zero, né? Então, a maioria das vezes, o tempo inicial vai ser zero, a não ser que eu esteja falando em horas. Fala assim, eu saí de Itabirito às 9 e cheguei em Ouro Preto às 10. Aí eu vou fazer 10 menos 9, eu gastei 1 hora para fazer esse percurso, tá? Esse V aqui é a minha velocidade média. Por que é velocidade média? Porque eu estou usando apenas a posição final e inicial. Eu não quero saber o que aconteceu no meio do caminho. Eu estou usando como referência só os dois extremos. Então, é uma média da minha velocidade. Não quer dizer que durante o percurso eu andei o tempo inteiro com aquela velocidade, tá? Unidade de velocidade. A gente vai trabalhar sempre com o sistema internacional. Então, a velocidade no sistema internacional. A posição em metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Mas, no usual, a gente sempre usa em quilômetros por hora. Então, aqui eu posso usar a posição em quilômetros e o tempo em hora. Então, se eu falo que eu saí de Itabirito e cheguei a Ouro Preto e eu gastei 1 hora, então qual é a minha velocidade média? Então, vou fazer ela aqui. Vai ser o ΔS, que é 40, dividido pelo tempo que eu gastei, que foi 1 hora. Então, a minha velocidade média é de 40 quilômetros por hora. Quer dizer que eu andei a 40 km por hora o tempo inteiro? Não. Teve algum trecho que eu andei a 100, outro eu andei a 60, outro eu andei a 20, mas em média eu andei a 40 km por hora. Se eu tivesse o meu percurso inteiro andado a uma velocidade só, para me chegar no mesmo tempo, eu teria que ter andado a 40 km por hora. Então, eu vou gastar de Ouro Preto
até Itabirito 1 hora, vou andar 40 km, a minha velocidade média é mais ou menos 40 km por hora. Mas, e se o exercício pedisse em metros por segundo, tá? Precisa de eu fazer toda a conta transformando 40 km em metro, 1 hora em segundo e repetir o passo? Posso, mas tem uma maneira mais fácil, né? Que é a conversão, que a gente inclusive falou dela na aula passada. Então, como que eu faço para converter em metro por segundo para quilômetro por hora, né? Eu vou multiplicar ou dividir por 3,6. Para quem não lembra de onde saiu esse 3,6, ele saiu daqui, ó. Se eu quero passar 1 metro por segundo para quilômetro por hora, eu sei que 1 metro, de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Coloquei em notação científica aqui, 10 a menos 3. De segundo para hora, eu divido por 3.600. Então, eu vou dividir por 3.600, coloquei em notação científica, tá? Agora, matemática básica. Divisão de fração, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 10 a menos 3, multiplicação de potência, né? Mantém a base e soma os expoentes. Então, 10 a menos 3 com mais 3, isso aqui dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Sobrou aqui que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, de metro por segundo para quilômetro por hora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, da minha casa até no Conquiste, tem 1,5 km. Se eu vier a pé, eu gasto aproximadamente 15 minutos. Qual a velocidade que eu vou vir da minha casa até o Conquiste? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que separar os dados que o exercício me deu. Quais são os dados? Ele está me dando a posição, a distância entre os dois pontos, que eu tenho aqui, que é 1,5 quilômetros. O tempo que eu gasto, né, que é 15 minutos. E aí ele está pedindo a velocidade em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então eu tenho duas opções. Ou eu acho em metro, depois em quilômetro, ou eu determino 1 e multiplico ou divido por 3,6, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer em quilômetros por hora. Por que eu vou fazer em quilômetros por hora? Porque aí eu preciso modificar a unidade de apenas uma das minhas grandezas, né? Então, nesse caso, se eu vou fazer em quilômetro por hora, eu posso deixar 1,5, vou passar só de minuto para hora. Como que eu passo de minuto para hora? Eu divido por 60. Então, 15 minutos é 15 sobre 60 da hora. Posso simplificar isso aqui? 15 divide os 60 por 15, isso aqui equivale a 1/4 da hora. Professor, por que você não vai trabalhar com fração? Porque dependendo do cálculo que eu estou fazendo, eu consigo simplificar com alguma outra grandeza. Então, sempre deixe em fração para depois a gente simplificar, tá? Então, qual que vai ser a minha velocidade em quilômetro por hora? Então, a minha velocidade vai ser 1,5 dividido por 1/4. Voltou aqui, ó, a divisão de fração de novo, né? Então, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a minha velocidade média é de 6 km por hora.
Quer dizer que eu andei o tempo inteiro a 6 km por hora? Não. Em algum momento eu posso ter andado mais rápido, outro momento mais devagar, né? Mas em média eu andei a 6 km por hora. Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,6 metros por segundo. Tranquilo? Então, vamos resolver junto na lista de exercícios o número 1 e o número 3. Então, nós vamos resolver 2 exemplos da lista. Eu aconselho vocês a fazerem, pausa o vídeo, faz e depois acompanha a resolução aqui para vocês treinarem também, tá? Então, a gente vai resolver o número 2 e o número 4. Então, o número 2 fala o seguinte, ó. Fazendo uma análise do vídeo de um jogador de futebol, verificou-se que ele fez vários deslocamentos e ele percorreu 16.200 metros. Então, esse já é um dado que eu vou anotar, né? Na hora da prova, eu já vou circular ali esse dado. Então, ele fez 16.200 metros que ele andou, tá? Em um tempo total de jogo de 45 minutos, de 90 minutos. O exercício quer saber o seguinte: durante a partida, qual foi a velocidade média desse jogador? Então vamos lembrar, velocidade média. Teve hora que ele correu muito, hora ele ficou parado. Qual que foi em média a velocidade desse jogador em quilômetros por hora? Então eu tenho 2 opções de novo. Eu posso determinar em metros por segundo e depois dividir a resposta por 3,6, ou eu posso já fazer a transformação direta. O resultado vai ter que dar o mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui já de uma vez em metros por segundo, tá? Então como é que vai ficar em metros por segundo? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu fazer em metros por segundo, a parte de cima eu não preciso modificar. Vai dar 16.200 dividido. Embaixo, como é que eu passo de minutos para segundo? Então vamos lembrar a regrinha. 1 minuto tem 60 segundos. Então, de minuto para segundo, eu vou multiplicar por 60, né? Então, a minha velocidade média aqui vai ser 16.200 dividido por 5.400, tá? Fazendo essa divisão na número 2, isso aqui vai dar 3 metros por segundo. Então, consegui determinar a velocidade, tá? Para quem não lembra, simplifica isso aqui e divide só 162 por 54. Professora, mas o resultado me pediu em quilômetros por hora. Então, agora eu volto na regrinha de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Desculpa, eu achei em metro por segundo, eu vou passar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, né? Então, a velocidade vai ser o seguinte: V é igual a 3 vezes 3,6, isso aqui vai dar 10,8 quilômetros por hora. Achei meu resultado final. Professor, se eu tiver feito já em quilômetro por hora, não tem problema, né? Vou mostrar aqui para vocês que vai dar a mesma coisa. O espaço de metro para quilômetro dividido por 1000. Então, vai ficar 16,2 quilômetros
De minuto para hora, minuto para segundo, eu multiplicava por 60. De minuto para hora, eu divido por 60, né? Ou, mais fácil, 90 minutos é 1h30. Então, eu vou dividir aqui por 1,5. Então, eu tenho aqui meu resultado direto em quilômetros por hora. A parte chata, né, dessa segunda maneira é trabalhar com números decimais. Só isso, mas o resultado vai dar o mesmo, tá? Número 4. Conta um pouco, né, da história, um pouco de geografia sobre a época da Pangeia. E aí fala o seguinte: nessa época, a Terra era um fragmento só, a parte sólida. E isso há mais ou menos 120 milhões de anos. Então, ele deu tempo. 120 milhões de anos. E aí, hoje, a distância entre esses pedaços é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Então, durante 12 milhões de anos, a Terra separou e hoje está uma distância de 6.000 quilômetros, tá? Está perguntando o seguinte: qual a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano, tá? Então, a primeira coisa, eu estou trabalhando em milhões de anos, então eu tenho que transformar esses milhões aqui. Posso completar com zeros, com 6 zeros, ou posso colocar em notação científica. 120 milhões, eu posso colocar 120 vezes 10 a 6 anos, tá? Outra coisa, ele está pedindo em centímetro por ano. Então, eu tenho que passar de quilômetro para centímetro. De quilômetro para centímetro, lembra da aula anterior? Eu tenho 5 casas. Então, o que eu posso fazer aqui? Escrever 6.000, tá? Posso melhorar. São 5 casas, vou colocar em potência de 10. Se eu pegar aqui mais 2 zeros, vai ficar 60 vezes 10 a 7 centímetros. Pronto, agora eu calculo a velocidade. Velocidade é o meu espaço, 60 vezes 10 a 7, dividido por 120 vezes 10 a 6. Fazendo uma revisão da aula passada, né, de trabalhar com potência, divisão de potência, eu divido o numerador, então posso simplificar em cima e embaixo por 60, vai ficar 1 sobre 2, vezes divisão de potência, mantém a base e subtrai os expoentes, 7 menos 6. Então, a velocidade média de separação deles vai ser de 0,5 vezes 10 a 1, ou 5 centímetros por ano. Ficou na dúvida da unidade? Volta aqui nas anotações para conferir qual que nós usamos, tá? Então, vou apagar aqui. Você vai parar? Depois você corta? Então tá. Deixa eu ver se eu descobri. Então, a partir dessa equação, a gente consegue determinar, por exemplo, a posição final. Aqui eu estou determinando apenas a velocidade. Se eu quiser determinar a posição final, então vamos voltar naquele exemplo lá que eu estou saindo de Itabirito e estou indo para Ouro Preto. Então, eu tenho a minha reta, Itabirito está no quilômetro 57, Ouro Preto está no quilômetro 97.
E aí, uma pessoa liga para mim e fala assim, olha, onde você está? E você fala assim, não, eu estou saindo de Ouro Preto, estou indo para Itabirito, e eu saí de Ouro Preto tem uns 20 minutos, mais ou menos. Aí a pessoa fala assim, mas onde exatamente você está? Você fala, ah, não sei. Professora, como é que eu vou saber exatamente aonde que a pessoa está depois que ela fez esse trajeto? Muito simples, ó. Eu vou usar. Quem é o ΔS? ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Só que quando essa pessoa começou a contar, para ela falar assim, olha, tem 15, 20 minutos que eu saí, esse tempo inicial aqui, ele era 0. Então, não preciso considerar ele, né? Fazendo um reajuste ali dessa equação, eu tenho o seguinte. Esse tempo vem para cá, multiplicando. Então, eu tenho velocidade vezes o tempo é igual a espaço final menos o espaço inicial, tá? Esse aqui está negativo, ele passa para cá, com o sinal contrário, ele sai positivo. Então, o espaço final, onde que essa pessoa está, vai ser o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que a gente está trabalhando no movimento retilíneo uniforme, então a velocidade é constante, essa velocidade aqui ela não vai variar. Então eu consigo determinar onde que essa pessoa está e qual local que ela está, tá? Então vamos aproveitar o exemplo ali. Então eu estou percorrendo, estou saindo no quilômetro 67, vou chegar no quilômetro 57, mas no momento eu já percorri 20 minutos e eu estou no carro com uma velocidade de aproximadamente 60 quilômetros por hora. Então tá, onde que eu vou estar aqui nesse caminho? Como que eu vou fazer isso? Vou usar essa equação aqui. Essa equação é chamada também de equação do sorvete. Por que equação do sorvete? Ó, ao invés de usar o SI, que é o espaço inicial, eu posso usar aqui esse 0 como meu espaço inicial. E o meu espaço final eu não represento letra nenhuma. Vou substituir aqui. Espaço final é onde que eu quero saber onde que essa pessoa está. Espaço inicial é de onde que eu saí do quilômetro 97. A minha velocidade é de 60 km por hora. O tempo que eu gastei está em minuto. Opa, o primeiro conflito. Aqui está em minuto e aqui está em hora. Não posso usar unidades diferentes, então eu tenho que passar de minuto para hora, ou eu passaria aqui para segundo, para minuto, mas vai me dar mais trabalho. Então 20 minutos, para passar para hora, eu divido por 60. Agora tem um detalhe aqui, em relação a esse sinal. Ele pode ser, a equação, esse sinal pode ser positivo ou negativo. Como que ele vai ser negativo? A velocidade ela é negativa quando o espaço inicial é maior do que o espaço final. Como assim? Se eu falo que eu estou saindo do quilômetro 57 e indo para o 97, quando eu for calcular o ΔS, eu vou fazer final 97 menos 57 mais 40. Mas se eu estiver fazendo o caminho contrário, né? Estou indo no sentido inverso ao de crescimento da minha referência, no caso da BR, vai ficar 57 menos 97, que é o inicial. 57 menos 97 vai dar menos 40. Então tem esse detalhe. Toda vez que eu estiver voltando, ou seja, eu estiver no sentido decrescente da minha referência, no caso da BR, a velocidade vai ser negativa.
Toda vez que eu estiver indo, ou seja, estou indo no sentido positivo, a minha velocidade é maior que zero. Estou indo no sentido de crescimento, tá? Nesse caso, como eu estou voltando, a minha velocidade vai ser negativa. Então, aqui vai ser menos, tá? Terminando os cálculos, ó, posso simplificar 60 com 60. Por isso que esse aqui, a importância de não fazer a simplificação antes. Eu vou fazer, ó, 97 menos 20. Eu estou no quilômetro 77. Então, eu estou mais ou menos em Cachoeira do Campo. Então, eu consigo determinar o local que eu estou. Então, ó, relembrando, velocidade é espaço sobre tempo. No sistema internacional, espaço em metro, tempo em segundo ou em quilômetro em hora, tá? Posso fazer a conversão entre eles, então de metro por segundo multiplico por 3,6, quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Se eu quiser determinar a posição desse objeto de acordo com MRU, né, com a velocidade constante, eu uso a fórmula do sorvete. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Então, cuidado. Atenção. A velocidade pode ser negativa. E quando que ela vai ser negativa? Quando o espaço for negativo. Ou seja, quando o espaço inicial for maior do que o final. Então, pensa numa reta, quando eu estou num ponto e eu volto nesse ponto, o final é maior do que o inicial. Esse movimento eu chamo de movimento retrógrado. Eu estou voltando. E quando ele vai ser positivo? Quando o contrário acontecer. O espaço inicial for menor. Esse movimento eu chamo de movimento progressivo, tá? Então vamos pensar no movimento de dois objetos. Eu tenho um indo e o outro voltando. Em algum momento eles vão se encontrar nessa trajetória, tá? Como é que eu calculo a posição ou o tempo em que eles vão se encontrar? Eu vou igualar os espaços, porque quando eles se encontram, o espaço final dos dois, ele vai ser o mesmo. Então, eu vou usar essa equação, mas eu vou igualar o espaço do objeto 1, vai ser igual ao espaço do objeto 2. Então, como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo. Eu estou dois carros, o carro A e o carro B. Eles vão sair, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. A distância entre as duas cidades são de 400 quilômetros, tá? Só que o carro B, ele vem numa velocidade menor, ele está vindo a 60 quilômetros por hora. E o carro A, ele está vindo a 100 quilômetros por hora. Eu quero saber, depois de quanto tempo que os dois partirem, considerando que eles vão sair simultaneamente, eles vão se encontrar, em qual posição da rodovia eles vão se encontrar. Então, vamos lá. Se eles vão se encontrar, o espaço do carro A vai ser igual ao espaço do carro B. Como é que eu faço esse cálculo? Ó, espaço inicial do carro A mais velocidade dele vezes o tempo, lembrando que o espaço é o mesmo, o tempo também vai ser o mesmo, né? Porque os dois vão sair juntos ao mesmo tempo para eles se encontrarem. Vai ser igual ao espaço inicial do B mais velocidade do B vezes o tempo que eles vão demorar para se encontrar, tá? Quem vai ser o espaço inicial? Vamos considerar o seguinte. Vou considerar como que a minha reta, ela começa em São Paulo. Então, aqui é o zero. Se aqui é o zero, quem está no Rio, né? Pensar aqui como uma régua, quem está no Rio seria o 400. Então, tá. O carro A, ele está saindo de São Paulo. Então, o espaço inicial dele é zero mais velocidade do A.
100 vezes o T. Vai ser igual. Agora eu vou analisar o do B. Se ele está saindo do rio, e eu considerei aqui como uma reta, ele está saindo do 400, o espaço inicial é 400, tá? Ele está indo ou está voltando? Opa, vou ver. Ele está saindo do 400 e indo para o zero, então meu espaço final, ele é menor. Então aqui vai ficar negativo. E a velocidade que é 60 vezes 100. Pronto, montei a minha equação, né? Matemática, letra para um lado, número para o outro. Então vai ficar, ó, 100t mais 60t é igual a 400. 160t é igual a 400. T é igual a 400 dividido por 160. T é igual a 2,5 horas. Então, após 2 horas e meia que eles saírem do ponto, né, de São Paulo e do Rio, eles vão se encontrar, tá? Em qual ponto da rodovia eles vão se encontrar? Agora eu posso substituir ou na equação da posição do A ou na equação da posição do B. O que eu tenho certeza? Que se eu substituir ou em um ou em outro, o resultado tem que ser o mesmo, ele vai ser igual, tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou substituir primeiro na posição do A. Então, a posição do A vai ser igual, espaço inicial 0 mais 100t. A posição final do A, após 2 horas e meia, vai ser 100 vezes 2,5. Posso substituir direto, por quê? Porque aqui tem quilômetro por hora e o meu resultado foi dado em hora. Então aqui, SA é igual a 250 quilômetros. Professor, e se eu tivesse substituído com o carro B? Vai dar o mesmo resultado. O SB vai ser igual a 400 menos 60 vezes 2,5. SB é igual a 400 menos aqui vai dar 150 vezes. Então, para qualquer uma das equações, o resultado é o mesmo, tá? Então, a matéria em relação a movimento retilíneo uniforme é essa. Então, até aqui, vai anotando as dúvidas para a gente tirar ou na live ou na próxima aula, tá? Agora eu vou demorar um pouco mais.